person who has gotten to the point where he doesn't waste seed anymore, not only he doesn't waste seed on purpose, I'm talking about he got to a point where he doesn't waste seed at night, meaning even accidental. That's a real tzaddik. That's where Yosef HaTzaddik got his name. Somebody like that, if he comes over your house, you can tell everybody, tzaddik balayil. That's a person, you should ask for him from a blessing. Why? Because that's a person that overcame what the Rambam says is the most difficult obstacle in human nature to overcome. Once you become addicted to wasting seed, it's almost impossible to overcome. But what the Rambam is trying to teach us is that if you fail, pick up, try again and again and again and again and again until it's finished. But when it comes to seed, this is both a physical and a spiritual disease. But human nature is something that you could overcome. Once you admit that you're wrong. If you don't admit that you're wrong, then we've already failed before we started. Você, guerreiro, está ainda tendo recaídas? Tudo consiste na obediência. É claro que este vídeo aqui, ele vai trazer conscientização para aqueles rapazes, homens, que já tiveram o despertar no coração, já entenderam que devem ser obedientes à palavra do soberano, Yahushua HaMashiach, as escrituras, a Torá, ok? Então quando você faz isso, você faz de coração alegre, de coração feliz, e nada vai tirar isso de você. Você vai ser obediente. Esse é o primeiro passo. Porque vamos falar um pouquinho sobre obediência. O contexto da nossa vida, pessoal, é o seguinte. Quando Adão foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Elohim, o Todo-Poderoso Soberano. Ok? O que significa isso? Significa que Adão ele tinha acesso à árvore da vida, que é o Aleph Tav, o Alfa e Ômega. Ele falava com o Criador, ele ficava na presença do Criador. Você consegue entender isso? Aleph Tav, o Alfa e Ômega, é Yahushua HaMashiach, é o nosso Salvador. O mundo foi criado por ele, através dele, que é a Melta, em aramaico, a palavra. É muito mais profundo do que a gente imagina, pessoal. Então, Adão, ele tinha toda a sabedoria espiritual. Ele tinha a coroa da vida. O que significa? Que toda a terra, estava sob o domínio dele. Ele só precisava ter que obedecer as instruções, a Torá que já estava ali colocada diante dele, as ordenanças, ok? Só precisava disso. Só que o que aconteceu? Quando Elohim criou a mulher, ele criou a partir de Adão. Então ele tirou de Adão uma costela e criou a mulher. Então a mulher, ela tem o esplendor do homem. Nas próprias escrituras, na tradução original do hebraico, diz que nas nossas Bíblias está assim, né? Nas Bíblias que a gente compra aí nas lojas aí, com traduções gregas, né, pro português, diz que o homem e a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam. A tradução correta é o seguinte: o homem e a mulher eram sábios e não necessitavam de reconhecimento. É bem diferente, né, pessoal? Então eles eram imortais, os dois eram imortais. Aí veio o pecado, houve a queda ali para essa dimensão que nós estamos hoje, e o homem perdeu a conexão com o Criador. Ele perdeu o acesso à árvore da vida, tanto que Elohim colocou lá querubins para proteger o acesso, para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida, ok? Então a humanidade entrou numa segunda condição. E quando Abel teve o segundo filho dele, que é Sete, o primeiro foi Abel e o segundo foi Sete. Aí você pergunta, puxa, e Caim? Caim não é filho de Adão. Caim é a semente, é o fruto do maligno, ok? Para você ter uma ideia, leia nas escrituras, em Gênesis, a genealogia de Adão. Você vê que Caim nem consta nela, ok?
Então quem procura a verdade vai reconhecer, vai estudar ali, vai ter acesso às informações, vai entender melhor o que eu estou dizendo, ok? Você tem o Targum de Jerusalém, você tem a Guemará, você tem a Torá oral, ela corrobora com a Torá, com as escrituras que nós temos, que ali está bem condensado essas informações. E quando é gerado Sete, é colocado assim nas escrituras. Sete foi gerado à imagem e semelhança de Adão, que é o pai dele imediato. Então ali você já tem uma diferenciação. Adão foi criado à imagem e semelhança de Elohim, com toda a espiritualidade. Sete já nasceu na condição que nós estamos hoje. Ele já nasceu debaixo do pecado. Ele já nasceu com essa desconectado do Criador, sem o acesso à árvore da vida. Já nasceu mortal, igual todos nós somos hoje. E toda a nossa comunicação com o Criador se dá a partir do Ruach HaKodesh. É o Criador que comunica, que entra em contato com a gente no nosso coração e nos desperta. Essa é a grande diferença, ok? E também, nessa passagem onde fala que Sete é criado à imagem e semelhança, a descendência, né? A palavra original em hebraico lá coloca zera, para justamente distinguir a linhagem dos justos, que é a linhagem de Adão, da linhagem dos ímpios, que é do maligno para o Caim. Ok? Obviamente que quem deu luz a Caim foi Eva. Esse foi o pecado original, o adultério, pessoal. Tá ok? Tudo consiste na desobediência. Então, quando a gente quer entender para a nossa vida prática, por que você fala assim, eu tenho certeza que eu não vou recair, mas eu tenho certeza que eu não vou mais, nunca mais me masturbar, por exemplo? Você está entendendo que você quer seguir a palavra, você quer ser obediente. Você quer seguir uma coisa que, lá no princípio, Adão não conseguiu sustentar. O pecado, quem pecou primeiro foi a mulher, e a mulher contaminou ele, por causa do adultério. Sacou? É essa a questão que hoje nós temos a possibilidade de restaurar o Jardim do Éden, que estava, desde o princípio existia o Jardim do Éden ali, a humanidade caiu, está aqui neste nível, e todo o nosso drama humano consiste em você escolher ser obediente à palavra das Escrituras, à Bíblia, e ser restaurado para o Jardim do Éden, que é o paraíso, e voltar ao status original do homem, de imortal. Consiste basicamente nisso. Para o nosso mundo aqui, a nossa realidade, as pessoas que não são despertas, elas ainda vivem num modo hedonista, o modo que elas têm que viver, colocando a evidência, o homem em evidência, que o homem tem que viver do prazer, certo? Essas doutrinas humanistas que estão fantasiadas em muitas religiões, em seitas, que colocam o homem como evidência, como o homem dependendo dele próprio para ser salvo, para ter uma avançada espiritualidade, para ele evoluir a sua alma. E isso é doutrina satânica, ok? Então, se você já está desperto no coração, você tem que entender que, para você conseguir vencer de forma plena, isso que eu acabei de falar, você tem que viver em purificação, em todos os aspectos da sua vida. Não mentir, não tentar trapacear ninguém, não se deixar seduzir por todas as fantasias, as ilusões desse mundo. Consiste basicamente nisso, pessoal. Quando você atinge esse nível que eu estou tentando transmitir aqui no canal, simplesmente você vai entender o seguinte: você não vai fazer masturbação, você vai fazer o nofap permanente, beleza? Outra situação que outros caras aí que ensinam nofap falam, você pode não se masturbar, mas você pode ter relações sexuais casuais. Negativo. Por quê? Primeiro o seguinte, se você está em purificação, você está fazendo nofap, beleza, bonitinho. Aí você não se masturba mais, mas você vai lá de vez em quando para sua namorada e tem relação sexual com ela, ou com uma ficante, qualquer que seja, garota de programa. Sabe o que você está fazendo? Toda vez que você tem uma parceira nova, você está se casando com ela. E pior, você está se casando de forma proibida, sem o bendizer do Criador, sem a bênção dele, sem a boa aventurança dele. Por quê? Um casamento de verdade, ele acontece quando existe uma cerimônia
Tá? Não é nem casar no civil, é cerimonial. Você não precisa nem casar na igreja. Fala, é muito caro, que você casa na sua casa. Você chama um irmão que faz cerimônias de casamento, ele vai fazer a cerimônia para você, você vai fazer o juramento ali perante as testemunhas, tem que ter 2, 3 testemunhas ali, testemunhando que você está fazendo esse casamento publicamente, que você publicamente está fazendo um juramento ali com o Criador, que é com a pessoa que você está se unindo, confessando que você vai ficar com ela até os últimos dias da sua vida. Você está fazendo um pacto com o Criador. Então ali você vai receber a bênção do Criador. Você vai estar protegido, ok? Quando você vai e tem o casamento dessa forma, quando você vai para a lua de mel, você conclui o casamento. Você teve relação sexual com sua esposa, fechou, você está casado aí. Perante o Criador você está casado. O cara que vai com a namoradinha lá e tem relações sexuais, o cara está se casando com ela, está fazendo laços espirituais com ela. Depois termina, aí ela tem outros caras, tem 10, 20 parceiros. Esse laço espiritual que ela faz, que ela fez com você, que ela vai fazer com os outros, você tem, no nível espiritual, você tem acesso a tudo isso. Isso influencia espiritualmente você. Você não está enxergando, mas você recebe todos esses impactos na sua vida. Tá ok? Imagine então se você se relaciona com um garoto de programa. Exponencialmente você está aumentando isso assim de forma bruta. Tá? Então, não preciso nem dizer aqui para você porque que a pessoa vive em depressão, que a pessoa não consegue avançar na vida espiritual dela, porque ela não consegue fazer nada de forma moral, né? Vamos dizer, moral e espiritual ali, por causa disso tudo. Como é que você começa a consertar, fazer a sua parte? Esses laços só vai ser desfeito pelo soberano Yahushua HaMashiach quando você morrer. Durante a vida, eles estão lá, ok? Como é que você minimiza isso? Primeiramente, você faz techuvá, que significa arrependimento. Você, em suas orações, confessa para o soberano Yahushua HaMashiach que você se arrepende de coração e você nunca mais vai fazer isso, ok? Você está você está confessando a ele. E você está, ainda mais, você está dizendo que você está arrependido de coração, que você agora vai viver uma vida pura, se dedicando totalmente a ele. Isso, se for sincero, Yahushua HaMashiach irá aniquilar todos os seus pecados. Quando você morrer, o impacto do pós-morte vai ser o mínimo possível. Essa transição da vida para a morte vai ser o mínimo possível. Você não estará morrendo em pecado. Você confessou, você falou. O maligno, os anjos destruidores, eles não irão dedurar você. Não é isso? Porque esse é o propósito do maligno. É justamente denunciar os seus pecados, que você escondeu, porque você morreu em pecado, você não confessou e muito menos você se arrependeu. Então repare que tudo isso está diante de ti, para que você busque ter a purificação, e aí você vai entender, quando você entender de coração mesmo isso, o impacto que você causaria para você se você morrer em pecado, você vai tranquilamente dizer isso que eu falei. Que você não vai mais recair, você nunca mais vai se masturbar. E nunca mais você vai ter sexo proibido. Você vai ter sexo dentro do casamento, dentro de uma cerimônia de casamento que você fez e você prometeu para o soberano que você estaria com essa mulher até os seus últimos dias. Pessoal, se você não entendeu, deixa seu comentário, participe. Vamos interagir mais. Eu queria trazer essa informação a vocês, para que vocês tenham a fé cada vez maior nos seus corações. E para que vocês busquem a verdade acima de tudo. Busquem o Pai, a obediência em Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador. Por hoje é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, se assim o soberano Yahuwah nos permitir. Aleluia!